Opa! Bom, o capítulo começa com a terceira senhora jovem dizendo a Huan Bing que se a princesa acaba ou não com o Prota, está além do controle delas. No entanto, se a princesa deseja herdar o trono, o esposo dela deve ter posição social igual. E Huan Bing diz que então, o que elas precisam fazer é simplesmente encontrar uma forma de impedir que Wu Shen receba a honra de se tornar um duque. Isso diz que exatamente, embora pareça um pouco errado trair o Prota, ela diz que elas não têm escolha. E Wurong pergunta se elas devem ter um hacker sabotando o jogo recém-desenvolvido dele, e se destruísse o trabalho duro do Prota, faria com que ele as odiasse depois que descobrisse. E se o Prota acabar insatisfeito com elas, aquilo não seria contraprodutivo. E Huan Bing diz que elas não podem considerar aquilo agora, mas elas têm que escolher o menor de dois males. E tanto Xiao Jie e Xiao Yi hesitam em falar ali, e Xiang pergunta se elas só sabem enfrentar as coisas de frente, e que aquela situação provavelmente tem mais de uma solução. E Huan Bing pergunta se parece que a senhorita Xiang ali pensou em uma abordagem melhor, e Xiang pergunta se até agora tinham havido muitas mulheres ao redor de Wu Shen, e ela questiona se aquela que está com ele há mais tempo é a melhor de todas, e as que chegaram depois são bem melhores que as primeiras, e ela pergunta se não são, e ela questiona se ele abandonou a primeira, ou a ignorou, ou ele a tratou mal, e Mu Vermelha fala que Wu Shen a trata muito bem, e Huan Bing pergunta se então, se Xiang está dizendo que elas não devem fazer nada, e Xiang diz para Huan Bing apenas lembrar do provérbio, adicione penas à cobra e decida o que fazer por si mesma, e Huan Bing fica em silêncio, e Xiang continua dizendo que pelo que ela entende, a família real de Monaco pretende conceder honras no ano que vem àqueles que mais contribuírem para a economia nacional, e Wurong diz que exatamente, e que então, o que elas precisam fazer é investir em Monaco, e Huan Bing diz que daqui a um ano, se o impacto econômico dela superar o que o jogo do Prota traz, elas estarão bem, e que ela não vai precisar mexer com o Shen, e aquilo é ótimo. Isso diz que elas vão começar realocando a sede exterior da Jinfu Monaco, e que dessa forma será mais fácil para a realeza europeia se conectar com elas, e elas terão uma base mais sólida para a linha de joias exclusiva da realeza. E a terceira jovem diz que se houver algo em que ela possa ajudar, é só avisar ela. E Xiao Jie pensa que as irmãs dela são todas incríveis, e ela e Hexing também pensa que ela não pode fazer nada, apenas segurá-lo. E Huan Bing pensa que parece que elas se esqueceram do que as irmãs mais novas se sentem sobre aquilo. E ela, enquanto vai até Xiao Jie e Xiao Yi, ela diz que todas elas são uma família, e que se elas unirem os corações e esforços, aquilo é suficiente, e que a tarefa delas é simplesmente fazer qualquer coisa que o Prota definir, com o melhor da capacidade dela. E Huan Bing pergunta se elas entendeu, e ambas respondem que é entendido, e que elas entenderam. E Huang em pensamento diz que é raro ver um lado tão gentil de Huan Bing, e que é interessante. Em outro lugar, o Prota está com a Lara, e ele diz que depois de um longo dia, ele diz para ela descansar cedo, e que ela não precisa o convidar para subir, e ela diz que mais, e o Prota diz que ela não precisa dizer nada, e que ele entende, e ele diz para ela o ligar se algo acontecer, e ele se despede dela, e Lara em pensamento diz que esse Wu Shen, e que ela nunca viu um homem tão confiante quanto ele, e o Prota fala para uns homens que eles ainda precisam ter cuidado com os guarda-costas ao redor da princesa, e ele diz que os homens da gangue do Grande Círculo, ele confia a eles a segurança dela, e eles dizem para o Prota não se preocupar, e que eles não vão trazer vergonha ao Prota e ao Mestre Lu, e rapidamente eles saem dali, e nessa hora o Shen nota que tem alguém o vigiando, e ele diz que entende, e que ela percebeu que é difícil agir perto da princesa, então ela mudou de alvo rapidamente, e o Prota diz que é certo, e que ele vai ver que truques ela fará a seguir. Então uma hora depois, o Shen pensa que a sonolência dele está começando a aumentar, e ele se pergunta se não há nenhum movimento para atacar ainda, e ele diz que tudo bem, e que ele está muito cansado, e vai tomar um banho primeiro. Então na hora que ele liga a ducha, ele nota algo diferente, e quando a água cai no chão, ela começa a soltar fumaça de tão escaldante que ela está, e o Prota em pensamento diz que gastou uma hora só para instalar aquilo ali, e já que aquilo começou, ele pensa que vai jogar junto com ela, e o Prota sai do banheiro e liga para a recepção e pergunta que droga e o que é aquilo, e que aquilo assustou demais, e ele diz para a recepção ir lá ver aquilo, e que tem algo de errado com o chuveiro, e a água não está funcionando normal, e ele não consegue tomar banho daquele jeito, e nessa hora Nancy entra pela janela do Prota, dando uma voadora na cara dele, e enquanto ele está caído com a cara na cama, ela aponta uma arma para ele, e diz que um corretor de informações que conseguiu esquivar a primeira onda, e que o Prota é bem habilitado, mas é ali que termina, e ele diz que não necessariamente, e ela pergunta o que, e se o Prota bebeu aquele café, como que ele ainda não foi envenenado, e o Prota rapidamente
simplesmente tira a arma da mão dela e a pega pelo braço e a gira de cabeça para baixo. E enquanto ele está por cima dela, ele pede desculpa e diz que corretor de informações é apenas uma das identidades dele. E ele diz a Nancy que ela na verdade não sabe nada sobre ele, enquanto ele, por outro lado, sabe de tudo sobre ela. E o prota coloca o dedo na boca dela e diz que tudo o que a rainha disse é mentira e que ela foi enganada. E Nancy pergunta sobre o que ele está falando. E enquanto o prota puxa a roupa dela, ele pergunta se não disseram que pensamentos impuros causaria vírus e que agora mesmo a mente dele está cheia de pensamentos impuros e ele não vai conseguir nem controlar as mãos dele. E ele diz para ela ver como ele é impuro e ela diz para não a tocar e que ela vai ser envenenada até a morte. Então 2 minutos depois ela está toda ofegante e diz que não e que ela vai. E o prota pergunta como ela se sente e não só não está morta, mas até se sente um pouco bem. E é por isso que ele a disse que ela foi enganada pela rainha. E é claro que a razão pela qual ela acredita nas bobagens dela remonta à infância trágica dela. E os pais dela eram trabalhadores de mineração com horário de trabalho tão exigente que não poderiam cuidar dela e tiveram que a deixar com o avô dela. Mas o avô dela era um homem sem valor que gastava as despesas de vida que os pais dela deram a ele em comida, bebidas, jogos de azar e bordéis. E ele não se importava com ela de forma alguma. E um dia, quando ele ficou sem dinheiro e não tinha dinheiro para pagar mais bordéis, ele colocou os olhos nela. Então ela foi violada pelo avô. Mas como um homem que frequenta bordéis, o avô dela teve todos os tipos de DST. Infelizmente, ela contraiu gonorreia e logo a parte inferior do corpo dela começou a infeccionar e a escorrer. E pior ainda, ele virou a jogada e a acusou, dizendo que ela era promíscua com bandidos desde jovem e que pegaram uma doença. E os pais dela ficaram infelizes e a jogaram para fora de casa. E ela permaneceu pelas ruas por meio ano, suja, fedorenta e doente. E quase à beira da morte foi quando a rainha a conheceu. E o prota pergunta se ele deve parar por ali, ou ela prefere que ele continue. E ele diz que já que ela não fala nada, então ele vai falar. E a rainha nunca olhou para ela de baixo, e em vez disso, ela a levou ao hospital e mandou médicos curarem a doença dela. E a partir daquele momento, ela se tornou a empregada pessoal da rainha. E sob o arranjo da rainha, ela estudou várias habilidades e se tornou mais forte. E a rainha a levou de volta com 2 propósitos em mente. O primeiro ele não pode dizer agora, e o segundo é criar ela como a confidente dela para assassinar a princesa Lara. E a rainha sabe muito bem que a maior fraqueza de uma mulher é o amor. Então, para evitar que ela se apaixonasse por um homem e desobedecesse ela, a rainha inventou uma história baseada no trauma de infância dela, que pensamentos impuros com homens a deixaria doente. E Nancy diz como pode ser isso, e que a rainha não mentiria para ela. E o prota pergunta se agora mesmo se ela sentiu algo ou não sentiu, e que aquilo é uma reação adulta natural, a mesma impureza sobre a qual a rainha a avisou. E ele pergunta se agora ela quer testar, e ver se a chamada impureza espalha a doença quando ela toca em um homem. E Nancy fica em silêncio, e o prota pega a mão dela e leva até o abdômen dele. E ele pergunta se ela não diz que a rainha não mentiria, e que então é para ela testar e decidir por si mesma se a rainha ou ele está enganando. E ela diz que certo, e fala para ele só se aproximar um pouco. E ela diz que a rainha fez tanto por ela, e mesmo que aquilo coloque a vida dela em risco, ela vai provar se a rainha mentiu para ela ou não. E o prota pergunta o que a rainha disse, e questiona que só tocar espalharia doença, e que agora que ela o tocou, ele pergunta se ela tem algum vírus, e que se ela não estiver convencida, ela pode tocar um pouco mais, e ela fica em silêncio. Então 10 segundos depois, Nancy está toda ofegante, e o prota diz para ela não exagerar, e que aquilo é apenas uma resposta física natural. E ele pergunta se depois de todo aquele tempo, se a mão dela contraiu alguma doença, e ela diz que ainda está se movendo perfeitamente bem, sem sinais de doença, e ela diz que a rainha realmente mentiu para ela. E o prota diz que agora que ela entendeu, ele espera que ela não se envolva em assuntos entre a rainha e a princesa. E ela diz que a princesa está deixando Catar para a Bélgica amanhã, para inspecionar a farmacêutica Osman, na qual a família real tem ações, e ela chama o Shen de comerciante de informações, e fala para ele não deixar a princesa ir, e que ela cumpriu o dever dela com o país e a alteza, mas traindo a rainha, a benfeitora que salvou a vida dela, e ela em lágrimas aponta uma arma para ela, e ela atira, e o prota se vira rapidamente, e ele a pega nos braços, e diz que aquilo não é traição, e que ela nem sabe o primeiro propósito da rainha para aceitar, e quão ingênua ela é. E o Shen diz que o assunto da princesa Lara agora é algo que ele não pode ignorar, e que a
rainha e aquele médico o irritaram com sucesso. Em outro momento, Lara pergunta o que o Sr. Wu está fazendo ali, e ele pergunta se a Alteza está indo para a Bélgica para inspecionar a empresa farmacêutica Osman, que acha que pode ser problemática, e ela pergunta se ele também sabe daquilo, e ele fala que a disse que a farmacêutica Osman tem problemas e que é improvável que ela encontre algo, mas certeza que encontrará perigo, e ele pergunta se mesmo assim ela iria, e ela pergunta se o Prota não diz que a herdeira de um país precisa ter uma vontade de ferro, coragem excepcional e ação resoluta, e que temer o perigo só faria o pai e o Prota rir dela, e ela pergunta se não é, e ele diz que com a determinação da Alteza, ele vai acompanhar ela, e ele diz para ela se lembrar de ficar perto do lado dele, e ela pergunta com o Sr. Wu como guarda-costa, e que certo, e que ela entende. Já na Bélgica, no subúrbio da cidade de M, na farmacêutica Osman, um executivo-chefe da empresa, Henry Long, diz que a Alteza está ali para uma auditoria, e Lara o corta e diz que não, e que ela não está ali para inspecionar pesquisas sobre medicamentos e ensaios clínicos, e Henry diz para a Alteza se sentir à vontade para olhar o que quiser, e que eles vão começar pelo Centro Vermelho. Então, na entrada para o Centro Vermelho, Henry diz para a Alteza entrar e que eles precisam vestir uma roupa sem poeira, e o Prota diz que o deixa ajudar a mudar a Alteza, e enquanto Lara começa a se trocar, o Shen diz que aquele traje sem poeira fica bonito, e ela fica toda constrangida, e o Prota ajuda a colocar o traje nela, e ela em pensamento diz que o Prota está tão perto que ela pode sentir a respiração dele. Depois deles colocarem o traje, Henry diz para a princesa que ela pode olhar livremente, mas por favor não toque em nada, e que se ela tiver alguma dúvida, ela pode ficar à vontade para o perguntar, independentemente da Alteza entender ou não. E Lara pergunta se existe apenas um centro vermelho, e ele responde que claro, e que estabelecer um centro vermelho custa muito, e sem aprovação do Tesouro Real, ele pergunta quem mais poderia construir um, e ele diz que se a Alteza não tiver mais perguntas, ele pergunta se eles podem voltar ao escritório para conversar mais profundamente, e Lara diz que ótimo, e que eles vão voltar para o escritório, e o Prota diz que seria melhor se ele ajudasse a ela a mudar, e na hora que o Shen começa a tirar o traje dela, ela diz que não houve problemas em colocá-lo, então não deve haver nenhum ao tirá-lo, e o Prota enquanto tira o traje dela, ele diz que no país dele, eles têm um ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar, e após eles trocarem, Lara diz que precisa usar o banheiro, e o Prota diz que tudo bem, e que ele leva ela, e ela diz ao Sr. Wu que espere por ela lá fora, e que se ela precisar de alguma coisa, ela o liga. Então 6 a 7 minutos depois, o Prota está na porta, e ele pensa que já faz um tempo, e ele se pergunta por que ela não saiu, e o Prota bate na porta e pergunta se ela está pronta, e ele fica sem resposta, e o Shen chuta a porta e chama pela Alteza, e ele nota ela desmaiada no chão, e ele pensa que a cabeça dele está tão pesada, e que aquele lugar está cheio de gás tóxico de alta densidade, incolor e inodor, e que aquilo é ruim, e que a Alteza ficou exposta lá dentro por tanto tempo, que o corpo dela deve ter sofrido danos irreversíveis. Então o Prota pega nos braços, e pensa que a princesa usando o banheiro foi um evento acaso, impossível de prever com antecedência, e que parece que toda a instalação está cheia de armadilha, e que a pessoa que poderia rastrear cada movimento dela e acioná-los imediatamente é provavelmente ele, Dr. Wayne, e o Prota manda o sistema reiniciar, e assim as engrenagens do tempo voltam para aquele momento, e ele diz à Alteza que agora a evidência é clara, e Lara diz que se o Sr. Wu não tivesse arranjado uma isca, então aquela que estaria morta por envenenamento agora seria ela, e ela manda prender o Dr. Wayne imediatamente, e ele pergunta o que ela está fazendo, e que ninguém tem o direito de o apreender, exceto a majestade e a rainha, e o Prota diz que aquilo pode ser verdade, e pergunta se ele prefere discutir o passado dele com a atual rainha de Monaco ali, ou de volta ao palácio com o rei e a rainha, e Henry pergunta o que o Prota sabe, e o Shen diz à Alteza que espera que não importa o que ela escute, que ela não exagere, e o Prota diz que o Dr. Wayne e Grace, a atual rainha de Monaco, foram colegas de classe na Faculdade de Medicina do Colégio Imperial de Londres. Devido a interesses compartilhados, os dois rapidamente se desenvolveram de colegas de classe para um casal, e pouco depois que eles dois ficaram juntos, a Grace engravidou e deu à luz a um filho. No entanto, o hospital descobriu que a criança não era biologicamente de Henry, e o médico disse que a criança era na verdade do irmão dele, e Henry discutiu e brigou com o médico porque ele era filho único. Então Henry realizou o próprio teste e descobriu um resultado chocante, que ele era uma quimera. Em genética, uma quimera é uma pessoa onde dois embriões se fundem e se desenvolvem normalmente, semelhante a gêmeos siameses,
No entanto, em alguns casos como o dele, um embrião se desenvolve normalmente, enquanto o outro é inteiramente absorvido dentro dele, e dentro do corpo do Wayne está fundido com as células do irmão dele. Embora ele não tenha consciência nem órgãos independentes, aquela criança quimera foi abandonada e morreu logo depois, e para ter um filho puramente dele de Grace, ele tentou fazer fertilização in vitro, e Grace achou que ele tinha enlouquecido e terminou com ele. Mais tarde, ele encontrou a Grace novamente, e ele disse a ela que uma criança pura foi concebida com sucesso, e ele persuadiu a dar à luz àquela criança. E Lara pergunta ao Sr. Wu se ela está dizendo que a irmã dela não é a filha do rei, e Yen diz que naquele momento não há mais nada a dizer, e que ele está à disposição. Então o centro de pesquisa subterrâneo foi destruído pelos homens de Lara, e ela, enquanto treme de tristeza, ela diz ao Prota que em seguida ela precisa voltar para casa para cuidar da irmã dela, e o Shen diz para ela não sentir culpa nenhuma, e como herdeiro da nação é responsabilidade e dever fazê-lo, e ela pede ao Sr. Wu que, por favor, a segure forte e que ela precisa que ele a dê um pouco mais de força, e o Prota abraça ela e diz para ela não ter medo e que relaxe e descanse bem. Alguns minutos depois, o Prota entra em um quarto e ele pergunta por que elas estão todas ali e se poderia explicar só um pouquinho, e Huambing pergunta querido e Xiaoyi de Sr. Wu, e Huambing diz que está ali para ajudar a cumprir a promessa entre eles dois e que o novo show lançou 4 episódios e está tendo uma excelente resposta, e a popularidade da pequena Yi está crescendo agora, e Huambing pergunta se o Prota não esqueceu o que ele prometeu a ela, e ele lembra de quando o Xiaoyi chama ele de chefe e pergunta por que ele não a oficializa e a deixa ser mulher dele, e ele responde que ela realmente trabalhou duro pelos sonhos dela, então quando o novo show alcançar resultado, ele realizará o desejo dela. Fora do flashback, ele pergunta a Huambing se ela está preocupada com tais coisas agora, e ela responde que é claro que ela vai se esforçar nas questões familiares, e ela diz para ele cuidar do trabalho dele primeiro, e que elas cuidam do resto amanhã. Depois de Huambing sair, Xiaoyi diz ao Sr. Wu que ela não o deixou na mão, e que a apresentação do novo show é razoavelmente decente, e o Prota chama ela de garota bobinha, e diz que ele sabe, e ela, enquanto avança no pescoço dele, ela diz que hoje ela aprendeu algumas coisas secretamente, e ela diz para ele fechar os olhos, e o Prota rapidamente tira a roupa dela, e a pega pelos braços, e ele dá uma risada, e diz a ela que em um momento como aquele, talvez seja ela que deva fechar os olhos, e ela diz que ama ele, e assim eles lutavam durante a maior parte da noite. No dia seguinte, o Prota pergunta se ela acordou, e se ela dormiu bem, e ela pensa que o Sr. Wu está acordado há um tempo, e ele estava esperando que ela acordasse naturalmente, e que naquela posição, o braço dele já deve ter ficado adormecido, e ela diz que o Sr. Wu é tão gentil, e ela pergunta se pode ficar ao lado dele assim para sempre, e ele pergunta o que ela está dizendo, e é claro que ela pode, e que ela trabalhou duro na noite passada, então é para ela descansar um pouco mais, e que ele vai encontrar com Huambing. Já com Huambing, ele pede para ela dizer sobre que assunto ela queria falar ontem à noite, e ela diz que depois que ele foi, as irmãs Hua tiveram problemas, e que Zhuo Kaiyang denunciou a fábrica de cosméticos delas por descarga excessiva de poluição, e ele se uniu com alguns líderes tentando adquirir e reestruturar a empresa dele, e o Shen pergunta se Zhuo Kaiyang e que é aquele canalha, e o Prota pergunta se ele quer que Hua Lei vá à falência para que ela acabe de boa vontade na cama dele, e o Shen diz que ele está sonhando e que ele vai explicar as coisas para a princesa Lara e voltar para Donghai depois, e ele vai até Lara e diz que a situação da irmã dela não deve ser excluída desproporcionalmente e que ele confia que ela vai lidar com aquilo adequadamente, e ele diz que vai promover alguém altamente qualificado para protegê-la discretamente e que o nome dele é Lao Dao, e Lara diz que se algo especial surgir, ela vai consultar o Sr. Wu. No dia seguinte, em Modu, o Prota diz à senhorita Li que ela parece estar de bom humor, e ele diz que o amante jovem dela está brincando lá fora, e ele pergunta se ela vai fazer algo sobre isso, e ela diz que parece que ele chegou ali sem alertar os guarda-costas, e que ele não é uma pessoa comum, e ela pergunta se ele está ali só para conversar sobre Zhuo, e o que ele fez agora, e ela é Lin Xin, do Banco Internacional de Investimento, e ela é a líder da Infinity Investimento, e o Prota diz que o amante dela é irrelevante, e ele é apenas uma ferramenta para chamar a atenção dela, e na verdade ele só foi até ali para conhecer ela, e Lin diz que há muitos homens que querem a conhecer, e ele vai ter que entrar na fila, e o Shen pergunta por que ele sente que pode furar a fila, e com um patrimônio líquido de 60 bilhões, ela provavelmente achou que nunca teria um sucessor, e é por isso que ela tem se entregado aos jovens amantes, e o Prota pergunta e se ele disser que ela realmente
realmente tem um filho, e ela pergunta o que ele disse, e o Prota em pensamento, ele pensa que naquele ciclo, Lin está em quarto lugar na lista dele de mulheres intrigantes, e ao contrário dele que teve milênios de anos para aprender várias habilidades naqueles loops, Lin Xin nunca realmente se esforçou para estudar nada, e ela é uma super gênia que entende as coisas instantaneamente e se destaca em tudo que tenta, mas ela costumava ser uma romântica incurável, e ela se casou aos 25 e teve um filho, e a família viveu junto, e infelizmente quando o filho tinha 3 anos, eles fizeram uma viagem de carro, e o marido dela morreu instantaneamente, e o filho de 3 anos desapareceu durante a queda do carro do penhasco, e Lin foi empalada por fragmento de metal, ferindo o útero e ovários dela, e que se um aldeão que passava não a tivesse encontrado a tempo, ela também não teria sobrevivido, e ela foi levada às pressas para o hospital e salva, mas perdeu a capacidade de ter filhos, e a partir daquele momento, a vida dela tomou um caminho diferente, perdendo a paixão pela vida, e Lin originalmente só queria ganhar a vida, mas acabou se tornando uma potência financeira por causa do olho agudo para investimento, e ela não deseja mais o amor, achando que não era mais uma mulher completa, e em vez disso, ela se entregou a prazeres juvenis e passageiros, e para testar se ele ainda poderia sentir amor, ele tentou todos os métodos imagináveis ao longo daquele ciclo de 1000 anos, e a resposta que ele descobriu foi que ele precisa reuni-la com o filho que na verdade não morreu, mas ele foi separado, e despertar o amor materno dela, e aquilo deve resultar, e o Prota diz que se ela quiser saber o paradeiro do filho dela, eles precisam fazer um pequeno acordo, e ela pergunta que tipo de acordo. Opa, bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aí embaixo, e se estiverem pelo celular e puder hypar o vídeo, eu vou estar agradecendo muito, pois isso ajuda o canal. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo.